Sejam bem-vindos ao canal Família Centrada no Evangelho. É uma realização da Igreja Batista Reformada de Brasília. Nós estamos aqui em Águas Claras, na QS5, Rua 100, Lote 4, Distrito Federal. Você está no canal Família Centrada no Evangelho, mas nós temos outros canais também, como o TV Reformada, o canal da FTRB e o canal Exposição Bíblica. Bom, nós resolvemos criar mais um canal específico sobre família, dada a importância do tema. Nós já temos um canal na IBRB muito pujante, mais de 9 anos e mais de 600 vídeos semanais, mas nós queremos colocar também uma importância num canal específico para uma área tão importante e uma área tão nevrálgica para todos nós. É um tema que custa muito caro para todos nós, porque envolve o nosso dia a dia, envolve aquilo que mexe muito com as nossas vidas e com certeza, se a família for mal administrada, a nossa vida espiritual, ela sofre os impactos, a nossa própria vida familiar propriamente dita e todas as áreas da nossa vida e principalmente, deixa de glorificar a Deus. Porque o propósito da criação para a família era a glória de Deus. Mas por Jesus Cristo nós podemos novamente glorificar o Pai em todas as áreas da nossa vida e a família é uma delas, importantíssima. Que Deus nos abençoe. Seja bem-vindo novamente. Hoje, nesse vídeo inaugural, eu quero tratar de um tema muito, muito importante chamado Libere o Perdão, não seja legalista. Aí você vai ver aí a nossa logomarca, né? Nós criamos uma logomarca e queremos sempre fazer vídeos semanais, levando em consideração as necessidades e levando também as famílias para a centralidade do Evangelho. Nós não queremos tratar família de um modo pragmático, né? Mas nós queremos tratar a família na centralidade do Evangelho, debaixo do poder da cruz, na ação do Espírito Santo de Deus. Bom, esse tema, libere o perdão, não seja legalista, eu quero dividir em 3 partes. E a primeira parte é o que é o legalismo, né? A segunda parte é como o legalismo se desenvolve. E a terceira parte, o que fazer diante do nosso legalismo. Vamos lá para a definição. O que é o legalismo? Bom, a palavra legalista é ampla a definição sobre legalismo, mas eu queria trazer 2 questões aqui, delimitar. Eu queria fazer 2 recortes sobre a questão legalista. Primeiro, legalismo é quando Deus é colocado como devedor em função da bondade humana, ou seja, eu cumpro algumas normas, algumas leis, e em detrimento disso, melhor dizendo, Deus, ele tem que ser o meu devedor, ele tem que fazer alguma coisa por mim, ou seja, ele tem que me salvar, ele tem que me dar aquilo que eu busco. Um exemplo clássico é, eu pratico boas obras, logo eu sou salvo. E a gente sabe que a salvação é um ato único de justiça cumprida por Jesus Cristo de Nazaré. Só por meio dele nós conseguimos ser salvos. A segunda ação legalista é quando o pecador, diante de outras pessoas, mesmo ele tendo sido alcançado pela graça do Senhor, mesmo ele tendo sido justificado pelos méritos e a bondade exclusiva de Cristo,
diante de algumas pessoas, ele nunca é absolvido. Ele nunca é absolvido diante da esposa, dos filhos, da família, dos amigos, em virtude do passado. Mesmo Deus tendo perdoado a ofensa de Adão, através da obediência de Jesus, e mesmo Deus usando o perdão de Cristo para os atos do passado de Adão, do nosso presente e aquilo que a gente vai cometer amanhã, o legalista ele não consegue te dar uma carta de alforria, de absolvição. Ou seja, Deus te absolveu pelo mérito de Jesus Cristo, mas o legalista ele não consegue. Você se torna um eterno devedor daquela pessoa. Isso acontece muito nas relações familiares, infelizmente. Nós vamos tratar disso daqui a pouco. Então, mais ou menos essas duas delimitações nos fazem entender o que é o legalismo. Tá ok? Segundo lugar, está na tela aí, como o legalismo se desenvolve. Primeiro, o legalismo, ou o legalista, ele impõe um padrão mais alto para analisar a sua vida do que o próprio Deus em sua palavra. Ou seja, o padrão do legalista é um padrão inalcançável. B, em caso de marido e mulher, é muito comum a gente verificar isso, esses padrões muito altos. Eu lembro de uma história de que, certa feita, eu fiquei sabendo de uma história de que um casal brigava e um dos cônjuges ficava quase que um mês para liberar o perdão. Então, assim, em caso de marido e mulher, isso é muito comum. É muito comum quando um acusa o outro por algo do passado. Mesmo que aquele pecado tenha sido confessado, abandonado e perdoado. Você imagine, o pecador está livre diante de Deus, ele se sente perdoado por Deus, mas o legalista acusador faz com que ele se sinta mal, faz com que ele não se sente perdoado pelo outro. Mas pelo Senhor, a dívida foi paga. E a dívida foi paga por Jesus Cristo na cruz. Entenda isso. C. Outro caso comum. Em caso de criação de filhos. É comum que marido ou mulher acuse um ao outro pelos erros cometidos na adolescência, juventude ou durante o casamento. Dizendo a seguinte coisa: você não tem autoridade aqui porque no passado, quando você era criança, quando você era adolescente, ou até mesmo durante o nosso casamento, você fez isso. Então você não pode corrigir os nossos filhos assim porque você foi pior do que eles. Você era uma criança ou um adolescente difícil e agora você quer criar o nosso filho com regras mais rígidas? Qual é a moral que você tem? Quer dizer, isso aqui é a frase típica do legalista. Ele não te libera, ele não deixa você em paz, ele não te perdoa. Mas Deus já te perdoou, meu querido irmão. Minha querida irmã, você que está aí amarrando teu marido, minha querida irmã, você que está aí prendendo teu esposo com o passado dele, saiba que o passado dele foi lançado lá no mar do esquecimento, por causa do mérito e da bondade de Jesus, não é por conta dele, não é por conta do mérito dele, ele é um pecador. Mas por conta de Jesus Cristo, Deus olha para ele e diz: meu filho, você está perdoado. D. Acontece isso também em casos de relacionamentos interpessoais. Um exemplo, alguém cometeu um erro, ele foi alcançado pela misericórdia divina, mas não passa pelo crivo da compaixão do legalista. Ele não consegue passar. É difícil. Por fim, quando o nosso padrão para liberar alguém destoa do evangelho.
O padrão do legalista é diferente do padrão do evangelho. Outro exemplo clássico. Por exemplo, um assassino foi convertido pelo evangelho. Ele estuprou e matou. Né? Vamos colocar uma situação bem grave? Ele estuprou e matou uma criança. Você imagine isso. Vou colocar logo essa situação, porque essa situação mexe na família, mexe na sociedade. Mas você sempre vai enxergá-lo como assassino. Você vai ter dificuldade de absolvê-lo. Mesmo que ele tenha sido perdoado por Deus, e mesmo que ele tenha sido perdoado judicialmente, no sentido de ter cumprido a pena. O cara passou lá 30 anos na cadeia. Mas o seu senso de justiça diz o seguinte: ele teria que morrer ou teria que ficar na cadeia até os 90 anos de idade, até morrer. Ou seja, você sempre verá aquela pessoa com rabo de olho, de lado. Né? Então, outros casos também. Tem pessoas legalistas que olham para uma prostituta, uma ex-prostituta, um ex-homossexual, um ex-bandido, um ex-rebelde. Né? Quando eu digo ex, no sentido de que essas pessoas elas continuam lutando contra a natureza pecaminosa, mas essas pessoas foram regeneradas pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela graça do Senhor. Nenhuma condenação há sobre a vida delas. E a pior condenação que existia era a ira de Deus, que levava tanto homens bons quanto ruins para o fogo do inferno. O que a gente tem que entender aqui é que tanto você que não fazia mal a ninguém, não fazia mal a uma mosca, ou uma prostituta, um ladrão, um assassino, ou qualquer outro tipo de pecado, diante de Deus, nós todos estávamos condenados. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas para o legalista, alguns tipos de pecados são imperdoáveis. Não tem acerto, não tem acordo. Terceiro e último lugar, o que fazer diante do nosso legalismo? Deus tem misericórdia de nós. Esse tema é muito pesado, irmãos. Esse tema mexeu muito comigo falar disso. Quantas famílias podem estar sendo destruídas por conta do legalismo, por conta de não ter o evangelho no centro. O que fazer diante do nosso legalismo? Que Deus nos perdoe pelo nosso legalismo. Quantas vezes nós jogamos as pessoas na lama, não perdoamos, mesmo Deus tendo perdoado? Quantos casais se divorciam porque o marido não encontra o perdão da esposa, a esposa não encontra o perdão do marido? O que fazer diante desse nosso legalismo que está agarrado no nosso couro, agarrado na nossa alma? Coloque uma dose forte de evangelho, de cruz, de Jesus. O pecador que você tem dificuldade de perdoar, ele foi alvo da graça perdoadora de Cristo, diante de um Deus que estava irado. Se Deus perdoou esse homem pelo sacrifício de Cristo, quem é você para não perdoar? Cristo tirou o fardo. Por que você quer colocar essa pessoa de volta? Por que você quer colocar o fardo de volta? O seu legalismo está dizendo da seguinte forma: Cristo, o Senhor tirou o fardo, mas eu quero pegar o fardo e colocar de novo nele. Quando você faz isso, você está ignorando a obra da cruz. Quando você faz isso, você está ignorando o tamanho da grandiosidade do Evangelho, do perdão de Jesus Cristo. B. Tire dos olhos o forte senso crítico moralista. O Evangelho, ele é diferente de moralismo. No Evangelho contém questões morais, questões éticas, mas o Evangelho é distinto. O Evangelho livra o homem da condenação eterna e gera um novo homem que é curado constantemente diante das suas falhas. O seu moralismo de acusador é diferente da santificação. É diferente. Nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo, conforme dizia Lutero. Santificação é fruto da justificação.
Nós somos santos porque fomos justificados por Cristo. Nós não somos santos para sermos aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Deus porque Cristo nos justificou. Por outro lado, nós não brincamos com o pecado, nós não vamos viver uma vida contrária às normas, a gente chama isso de antinomismo. Mas nós precisamos entender que a santificação é fruto da justificação operada por Cristo na cruz. E o moralismo não. O moralismo é fruto de uma visão legalista da vida. Busque um padrão bíblico cristocêntrico. Romanos 8:1 diz, portanto, na versão NVI, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Se Jesus nos libertou da ira eterna do Pai por conta do pecado de Adão, com certeza Ele vai nos perdoar dos nossos pecados que a gente comete agora. Isso não é motivo para vivermos em licenciosidade. Não. Entender o Evangelho e o perdão de Cristo de uma vez por todas na cruz não vai te conduzir uma vida de pecado e nem pode te conduzir uma vida de pecado. Não é porque eu estou debaixo da graça que eu vou continuar pecando. Mas essa visão correta do Evangelho vai fazer com que as nossas famílias, os nossos lares, sejam mais piedosos. Que a gente olhe para os nossos filhos e entenda que eles são tão pecadores quanto nós e que nós somos tão pecadores quanto eles. Que a gente olhe para a nossa esposa e saiba que o mesmo Cristo que nos libertou da condenação eterna e nos deu a nova vida é o mesmo Cristo que deu essa nova vida para ela. Quando um ou outro cometer algum ato, o mais difícil que seja, perdoe. Eu estou falando para você de uma coisa que não é fácil para mim também. Não é fácil para ninguém. Porque vida marital, vida de casamento, a pessoa sempre está pisando no mesmo calo. A pessoa sempre vai falar a mesma palavra que sabe que te fere. A gente faz isso um com o outro. E aquela palavra que te fere acaba com o teu dia, tira o teu brio. A falta de valorização, às vezes um não valoriza o outro, não elogia. E existem elogios que glorificam o Pai. Eu não estou falando aqui de elogios do ponto de vista de coach, não. Estou falando de uma vida de encorajamento para a glória de Deus. E às vezes acontece que um não encoraja o outro e derruba o outro com uma palavra. Tira toda a paz do dia, a ponto de você não conseguir trabalhar naquele dia. Meu amigo, no nome de Jesus, me ouça o Evangelho nessa manhã, nessa hora. Jesus já a perdoou. Libere o perdão. Você tem sido mais exigente que o próprio Deus, que se satisfez com o sacrifício de Jesus. Quando você não libera o perdão, você está dizendo o seguinte: o sacrifício de Jesus, eu não me satisfaço com o sacrifício de Jesus. O meu critério é muito acima do critério de Deus. Que Deus restaure as nossas vidas. Que Deus guarde os nossos casamentos, as nossas casas na centralidade do Evangelho da cruz. Eu quero te convidar a orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir misericórdia, Senhor. Pedir misericórdia pelas nossas famílias, as nossas casas, os nossos casamentos. Nós queremos te clamar, Pai, que a centralidade do Evangelho da cruz venha sobre nós constantemente, meu Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a perdoar, nos ajude a amar como o Senhor nos amou. Nos ajude a olhar para o Evangelho, Pai, todos os dias e lembrar do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Ajude esses casais que estão me ouvindo agora, nos ajude, tenha misericórdia de nós, Pai. Tende compaixão de nós. Abençoe os lares, os casamentos, as famílias que estão, meu Pai, aqui representados neste vídeo. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo, ative o sino e receba as notificações. Nós vamos bombardear você do Evangelho de Jesus Cristo, para que a tua família, para que as nossas famílias sejam restauradas a cada manhã. Um abraço,
do pastor Michel Augusto, de toda a equipe presbiteral da Igreja Batista Reformada de Brasília. Muito obrigado pelo Danilo Barbosa, que esteve aqui conosco gravando esse vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.